Oi pessoal, olha mais um exercício de limites aqui. Deixa seu like, assina o canal que eu fico feliz e faço cada vez mais exercícios para você. Vamos resolver aqui então? O que eu faço em qualquer exercício de limite? A primeira coisa que eu vou fazer eu vou pegar todos os x's que eu encontrar e vou substituir pelo valor aqui ao qual o x está tendendo. O x tende a -3, então eu vou substituir tudo que tiver x por -3. Então tem x ao quadrado, vai ficar -3 ao quadrado, mais 16 aqui dentro da raiz, menos 5 aqui fora, sobre -3 ao quadrado. Lembra de pôr os parênteses quando tiver quadrado para não errar o sinal, tá? Mais 3x. Então vamos lembrar, -3 ao quadrado é a mesma coisa que -3 vezes -3. Na multiplicação, menos com menos dá mais, e 3 vezes 3 dá 9. Então vai ficar aqui a raiz quadrada de 9 mais 16, menos 5 em cima, sobre, aqui embaixo de novo, -3 ao quadrado dá 9 positivo, mais 3 vezes -3. Lembrando que aqui embaixo, esse -3 aqui, a gente vai multiplicar antes da soma por causa da regrinha, né, que a gente tem que a multiplicação tem precedência sobre a soma. Então, isso aqui vai dar a raiz de 25 menos 5, que eu já estou vendo um problema aqui, sobre 9 menos 9. Olha que fofura. A raiz de 25 é 5, 5 menos 5 dá 0, sobre 9 menos 9, que também é 0, então a gente vai ter 0 sobre 0, que é uma forma indeterminada. A gente não quer isso como resultado de um limite. Porém, isso aqui me permite usar a regra de L'Hopital, e é isso que a gente vai usar agora. E o que a regra de L'Hopital me diz? Ela diz que o limite dado é igual ao limite de x tendendo a -3 da derivada de tudo isso que está aqui na parte de cima, então a derivada da raiz de x ao quadrado mais 16 menos 5 sobre a derivada de tudo que está aqui embaixo. Então, x ao quadrado mais 3x. Estou fazendo as cores diferentes porque eu vou fazer separadinho aqui, tá? Então, a derivada de raiz de x ao quadrado mais 16 menos 5 é igual, ó, a gente tem uma regra que é da soma, tá? Tem uma subtração, tá? A regra da soma é a gente subtrai aqui no caso só a derivada do primeiro termo aqui, que é a raiz de x ao quadrado mais 16, menos a derivada de 5. Vamos começar por aqui, então, que é mais fácil. A derivada de 5, o 5 é um termo independente, ele nem tem x, isso aqui vai ficar igual a zero, esse pedacinho aqui, ó, tá? Isso aqui é igual a zero. Então, um número menos zero vai dar ele mesmo. Eu posso apagar isso aqui, tá? Porque não vai alterar em nada o meu resultado. Então, toda essa derivada aqui vai ser, na verdade, igual a derivada disso aqui só, tá? Eu vou colocar um vídeo também falando por que a derivada de um termo independente é zero. Depois vocês dão uma assistida, procura aqui na minha playlist, eu vou deixar na descrição do vídeo o link para ele, tá? Senão eu vou ficar explicando em todo o vídeo por que essa derivada dá zero, vai ficar muito comprido todo o vídeo explicar, tá? Então vamos pensar nesse pedacinho aqui, ó. Aqui a gente vai usar o quê? A regra da cadeia. A regra da cadeia. É porque é uma reação em cadeia, uma coisa encadeada, uma coisa que puxa a outra, tá? Não é cadeia do presidiário. Então, eu vou fazer o que na regra da cadeia? A derivada do que está fora, que é a raiz quadrada, vezes a derivada do que está dentro dessa raiz, que aqui no caso é o x ao quadrado mais 16. Então, eu vou chamar o que está dentro dessa raiz de u. Tá? Então, eu vou falar que u é igual a x ao quadrado mais 16, só para facilitar a nossa vida. E aí, a regra da cadeia vai me dizer o que, então? Que a derivada, agora em relação a u, não é mais x, tá? Cuidado com isso, da raiz de u, tá? Vezes a derivada em relação a u de u, vai me dar a derivada disso aqui tudo, tá? Então, qual que é a regra da cadeia mesmo? A derivada do que está fora, que é a raiz aqui desse u, vezes a derivada do u, que é o que está aqui dentro, ok? Então,
isso daqui que vocês estão vendo aqui é a regra da cadeia. Então, vamos fazer essa primeira parte aqui, ó. A derivada da raiz quadrada de u. O que a gente tem que saber aqui que é fundamental? A gente tem que saber, eu vou colocar aqui, ó, tá? Que raiz quadrada de u, por exemplo, ou raiz quadrada de qualquer coisa, quer dizer essa coisa, que aqui no caso é o nosso u, elevado a um expoente meio, tá? Isso aqui é muito importante de lembrar. Raiz quadrada de um número é igual a esse número elevado a meio. Então, aqui a nossa derivada de raiz quadrada de u é igual à derivada em relação a u de u elevado a meio. Isso aqui é um expoente meio, tá? Apesar de estar escrito assim compridinho, mas não é que ele está multiplicado por meio, está elevado a meio, tá? Só explicando. Na regra da derivação, como é que a gente faz então? A gente tem aqui um número que multiplica um x que está elevado com um certo expoente. A gente quer derivar isso aqui. Como é que a gente faz mesmo? Esse expoente aqui, ele desce, ele vai multiplicar o nosso número vezes o x, e o expoente vai ficar ali, mas vai ficar menos 1. Então aqui a gente tem o u equivale ao x, tá? Como se o u fosse o x. Aqui a gente não tem c, o c seria como se fosse um número 1, tá? Então vai ficar assim, vamos fingir que a gente tem 1 vezes u elevado a meio. O 1 seria o c, o u seria x e o meio seria o n. Então vamos fazer o quê? O meio desce multiplicando o 1. Então vai 1 vezes meio dá meio, tá? O u continua ali, o meio continua ali, só que o meio vai ficar meio menos 1. Isso aqui vai ficar igual a quê? Meio vezes u sobre menos meio. Já fiz num outro vídeo, porque aqui meio menos 1 dá menos meio, para quem não lembra, tá? Isso daqui é igual a meio. Esse expoente negativo aqui, ó, tá? Esse u tá multiplicado com 1. Esse expoente negativo significa que tudo isso daqui, ó, vai passar para o lado aqui de baixo da fração. Ele estava do lado de cima, ele vai passar aqui para baixo. E esse sinal vai mudar, tá? Então, isso vai ficar 2 vezes u elevado a meio, tá? Só o u que está elevado ao meio aqui. E aí, o sinal desse meio agora não é mais negativo, porque o u estava aqui em cima e agora ele desceu positivo, ok? E aí, o que que acontece? Quem que é u elevado a meio mesmo? Raiz de u. Então, isso aqui é igual a 1 sobre 2 vezes a raiz de u. E quem que era u mesmo? X ao quadrado mais 16. Então, isso aqui é igual a 1 sobre 2 vezes a raiz de x ao quadrado mais 16. Então, isso aqui que a gente tem aqui, ó, é a resposta para esta parte aqui, ó. Tá? É a resposta da primeira parte que a gente tem ali. Bom, vamos fazer então agora essa derivada aqui de u. Quem que é o u mesmo? Vamos voltar então agora para a derivada em relação a x. U é igual a x ao quadrado mais 16. Isso aqui é igual a quê? É igual a derivada em relação a x de x ao quadrado mais a derivada em relação a x do 16. Vamos lembrar então que a derivada aqui de um número que nem tem x resulta em zero. Então, isso aqui não vai alterar em nada o meu resultado, eu posso tirar isso aqui daqui. Economizar o espaço aqui que está precioso, né? Então, quem que é a derivada de x ao quadrado? Lembra, o expoente vai descer, esse expoente 2 desce aqui, multiplica o x, esse x estava ao quadrado, que agora vai ficar ao quadrado menos 1, que por causa da regrinha fica sempre menos 1 expoente. Então, vai ficar igual a 2x elevado a 1, que é igual a 2x. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Esse aqui é o resultado da derivada de u. Então, eu vou multiplicar ó, o resultado aqui anterior com esse último resultado, que é esse aqui, ó, a derivada de u, né? Então, eu vou multiplicar esses dois resultados. Então, isso aqui vai ficar o quê? O limite de x tendendo a menos 3 de 1
sobre 2 vezes raiz de x ao quadrado mais 16 vezes 2x é igual a 2x sobre 2 vezes a raiz de x ao quadrado mais 16. Eu cancelo esses dois e vou ficar com x sobre raiz de x ao quadrado mais 16. Então, é isso que eu vou pôr aqui em cima, ó. X sobre a raiz x ao quadrado mais 16. Então, isso é o que eu tenho como resultado da parte de cima, da parte azulzinha aqui. Agora, eu vou fazer a parte de baixo. A derivada de x ao quadrado mais 3x. Isso aqui é igual ao quê? Igual a derivada de x ao quadrado mais a derivada de 3x. Tá mais fácil, né? Então, vamos fazer aqui a derivada de x ao quadrado. Agora já não tem mais a regra da cadeia. Esse expoente aqui, o número 2, ele desce e multiplica o x ao quadrado. E aí o expoente vai ficar menos 1, que é a regrinha mesmo da derivação. Então, vai ficar 2 vezes x elevado a 1, que é igual a 2x, tá? E aqui a derivada, aqui eu vou somar a derivada de 3x. Isso aqui é igual ao quê? Aqui tem um expoentezinho 1, né, que a gente não vê. Então, esse 1 vai multiplicar o 3x, 1 vai ficar menos 1 aqui, esse expoente do x era 1, vai ficar menos 1 por causa da regra, vai ficar 3 vezes, que 1 vezes 3 é 3, e o x elevado a 0. X elevado a 0 é igual a 1, então vai ficar 3 vezes 1, que é igual a 3. Então, o resultado aqui fica 2x mais 3. Isso que eu vou colocar aqui embaixo, ó, 2x mais 3. Para me facilitar aqui, que eu tenho 3 andares de conta aqui, numa divisão de 3 andares, eu vou fazer ficar 4 andares, porque eu acho muito mais legal. 2x mais 3, se eu dividir por 1, continua sendo 2x mais 3. Não vai alterar em nada o resultado final, mas vai me ajudar porque eu acho muito mais fácil de fazer uma divisão desse naipe aqui da seguinte forma. Eu vou manter aqui, ó, o x sobre raiz de x ao quadrado mais 16 e vou multiplicar pelo inverso disso daqui, ó, que vai ficar, então, 1 sobre 2x mais 3. Isso aqui vai dar o quê? Vai dar x sobre 2x mais 3 vezes raiz de x ao quadrado mais 16. Então, vamos reescrever isso aqui que a gente obteve aqui em cima. Isso daqui é igual ao limite de x tendendo a menos 3 de x sobre 2x mais 3 vezes raiz de x ao quadrado mais 16. Vamos fazer então todos os x tenderem a menos 3 e ver se agora vai dar certo, se a gente vai conseguir uma outra indeterminação? Parece que não, né? Ó, em cima já deu menos 3, já tá dando uma coisa mais interessante, né? Então, isso aqui é igual ao quê? Ó? Em cima já deu menos 3 sobre 2 vezes menos 3, ó, a gente vai substituir o x por menos 3, né? 2 vezes menos 3 dá menos 6 mais 3 vezes, isso aqui é um vezes, aqui vamos ter a raiz de menos 3 ao quadrado mais 16. Isso aqui vai dar menos 3 sobre menos 6 mais 3 vai dar menos 3, vezes a raiz de 9 mais 16. Isso aqui é igual a menos 3 sobre menos 3 vezes raiz de 25. Esse menos aqui cancela com esse menos daqui. Isso vai ficar igual ao quê? Esse 3 também pode cancelar com esse 3, né? Vai ficar 1 sobre a raiz de 25, que é 5. Esse aqui é o seu resultado final, 1/5. Confere aqui com o mesmo resultado que a gente fez esse exercício aqui anteriormente, usando um outro método, que era da multiplicação pelo conjugado.
A gente vê então que o resultado não precisou ser indeterminado, o resultado é 1/5. Obrigada por assistir, espero que tenham gostado. Até a próxima!